nós vamos falar a respeito da temática que tem tudo a ver. E nós nem sabíamos que era nesse dia tão abençoado com essa programação tão iluminada da doação de sangue. E vamos falar, portanto, sobre vida útil, um projeto de mudança. Para falarmos de vida, nós então vamos entender que é um grande dom abençoado do nosso Pai Criador, que cada um de nós possui. E se achássemos que nada temos, nós temos a vida. Temos a vida como um grande presente de Deus, que nos proporciona, ora, estarmos na terra, aqui no mundo físico, ora, estarmos no mundo espiritual. E somos um projeto de Deus. E este projeto, como nos fala em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores, como se dá então, portanto, e qual o objetivo, né, a finalidade da encarnação, na questão 132, os espíritos responderam que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo maior de chegar à perfeição. Portanto, nós somos esse projeto de Deus que vai dar certo. Seja agora, no momento presente, seja no amanhã, e que a definição ou a determinação do tempo que isso vai acontecer depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. E assim também a dizer, conforme a questão de estarmos no mundo, na terra, como esse projeto de Deus, para crescermos, progredirmos, porém, na grande descoberta de podermos dar utilidade à nossa vida. Um grande sentido no nosso viver. E é por isso que então a espiritualidade, o espiritismo, essa doutrina de amor e luz, doutrina consoladora e eminentemente libertadora de consciências e corações, como nos fala Emmanuel no prefácio do livro Missionários da Luz, que embora seja de André Luiz, é então a oportunidade de nós buscarmos conhecer um pouco mais a respeito da vida e buscarmos transformá-la com esta utilidade de podermos então começar a descortinar uma nova era para a humanidade. E esta nova era vem explicar e esclarecer para todos nós que nós não estamos aqui na Terra para passar férias, numa temporada em que a gente então vai levando, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas na realidade, cada um precisa encontrar dentro de si um grande propósito para viver, e quando descobre que tem esta utilidade, a vida fica bem mais fácil. O Espiritismo vem nos dizer que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, material, na carne, para, portanto, demonstrar no grande laboratório da vida física o que nós precisamos aprender para amar, para servir, que eis a grande missão de cada um de nós, que não é pequena. E às vezes a gente fica a buscar qual é a minha missão, o que eu estou a fazer aqui na Terra. E é importante sim que nós vamos encontrar quando então no Livro dos Espíritos Kardec pergunta na questão 919 aos espíritos superiores: qual o meio prático que nós temos para encontrar nessa vida e resistirmos às tentações ao mal? E aí os espíritos responderam muito bem. Na realidade, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí a gente sabe
referindo-se então a Sócrates, que encontrou isso, a frase não é dele, encontrando no templo de Delfos, mas o mais importante é Kardec, como homem de ciência, que aprofundando o assunto vem nos ajudar. Como fazermos? Como então conhecermos a nós mesmos? Para ouvirmos a voz dos Espíritos a nos esclarecer. E então, Kardec pergunta na questão 919A, que é uma resposta que vem de Santo Agostinho, assim como a 919. Então, Kardec então diz, sim, o conhecer a si mesmo, se é esta forma, como chegar a realizarmos isso, já que a gente sabe que não é tão fácil de fazer, de entrar dentro de si, porque na realidade sabemos que o homem viaja em inúmeros momentos, em inúmeros lugares, vai para fora não só do país, como vai para fora da órbita terrestre, viaja a outros planetas, viaja então buscando através de equipamentos da tecnologia a inúmeros lugares e esquece de fazer aquela menor viagem que é que se chama dos 30 centímetros da mente ao coração. E é essa viagem que a gente precisa fazer. E então, de uma forma prática, Santo Agostinho responde na questão 919A, dizendo que fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Passava em revista a minha consciência todas as noites. E aí buscava exercitar e ver qual o bem que eu fiz durante o dia. Qual foi o bem que eu deixei de fazer? Ou algo então que está ligado a algum ser, para que eu possa buscar reconciliar, fazer todo o bem possível. E aí vem corroborar com a doutrina dos Espíritos, que traz como grande axioma que fora da caridade não há salvação, nos impulsionando aí à caridade, a este exercício do bem, a esta ação preponderante. E se a gente fosse falar numa linguagem bem popular, que hoje para tudo na nossa vida a gente tem senha, ou não é? Todo mundo tem um sonho de unificar a sua senha, eu pelo menos tenho. Tudo que a gente for fazer, tudo é senha. E se a gente pudesse ter uma senha única, não é? Em tudo que a gente vai fazer, no banco, em todas as atividades, qualquer ação tem uma senha para a gente colocar. E a senha que nós conseguimos para abrir portas de que a nossa vida verdadeiramente tenha esta grande utilidade é, portanto, o bem. E para aprendermos, para fazermos o bem, nós vamos buscar como fazer. Por exemplo, então, a literatura espírita está vastíssima a nos incentivar. Existe um capítulo na Gênese que é chamada O Bem e o Mal. E o bem e o mal porque explica Kardec, e nós, quando aprofundamos no assunto, e aí os filósofos, vários deles já estudaram a respeito disso, e nos traz Kardec que o que existe na nossa vida, e é bem verdade, só existe o bem. O mal é a ausência deste bem. Assim como a gente sabe que na própria ciência só existe a luz. A escuridão não existe, é a ausência da luz. E a prova disso, se a gente for falar de uma forma simples, mas que a ciência explica, por exemplo, nesta sala, aqui está a luz. E se por um acaso apagassem todas as luzes e de fora alguém então buscasse abrir uma frecha, a escuridão não iria sair, não é verdade? Agora, se acende uma luz, pequena que mais seja, o que é que acontece? A luz se propaga, se faz. Então, também para nós é verdade que só existe o bem. Todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem, já estamos fazendo o mal. Por isso que nós não poderemos nos omitir. E os Espíritos também trazem como resposta que pela omissão dos bons, os maus prosperam. E é isso que nós não podemos fazer, deixar que isso aconteça. Nós precisamos propagar em ações
positivas, ao exemplo dessa do amigo doador. Imaginemos quando nós verdadeiramente estivermos numa condição de podermos fazer com que a empatia faça parte do nosso cotidiano. E o que é a empatia? Senão nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós então, em todo o processo decisório, eu começar a imaginar. E se fosse eu que estivesse nesse lugar, necessitando, o que é que eu gostaria que fizesse comigo? E aí nós vamos na resposta daquela oração que fora designada a Francisco de Assis, em virtude de tão sintonia perfeita das suas atitudes, de dizer, é dando o que se recebe, não é? Amar muito mais do que ser amado, perdoar muito mais do que ser perdoado. Isso quem falava era Jesus, na sua grande regra áurea, quando nos ensinou de podermos sim fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E é nesta atitude que nós precisamos então começar a agir. Através da empatia, de podermos sim. E é por isso que Allan Kardec, ratificando esse processo de crescimento moral e espiritual que nós necessitamos, para chegar nessa condição de empatia presente a todo momento, no exercício da solidariedade, que é doação plena e fazer o bem sem olhar a quem, diz Kardec, em 1868, na Gênese. Ele nos diz que há incontestáveis progressos na humanidade. Mas isso relacionados à questão do bem material. E muita evolução no progresso material no sentido das artes, das ciências. E quantos a gente sabe que na era, não é, da própria filosofia, da sociologia, das artes, com os grandes artistas renomados na música, na pintura, em todos eles. Porém, nos fala Kardec, naquela época, e vejamos como hoje ainda estamos a necessitar. Existe a necessidade, portanto, de inúmeros progressos em relação às questões morais. O que falta à humanidade ainda é, portanto, o exercício da caridade, da solidariedade e da fraternidade. É bem verdade que, nos dias atuais, já existe um avanço para que isso aconteça. Porque a gente sabe que nós estamos aqui relacionando todos estes assuntos. Mas nós precisamos começar a fazer dentro de nós esse projeto de mudança que é individual e indelegável. E de uma forma concisa, para que a gente então comece a realizar o que nós então poderíamos trazer para este exercício nos dias atuais. Em primeiro lugar, é buscarmos admitir como está a nossa vida. Qual o planejamento para execução diária das nossas atitudes. Se tivermos dúvidas, busquemos no Livro dos Espíritos aproximadamente das questões 256 a 265. Nós vamos então aprender com os Espíritos que nós tivemos e temos um programa reencarnatório. Que as nossas provas, inclusive o nosso corpo e a nossa família, são escolhas nossas. Que tudo, na realidade, o que nós temos a passar para processo de aprendizagem, fomos nós que pedimos. E vejamos, quando chegamos na carne, pelo berço da maternidade, no caso da família, Deus já nos proporciona nós então entendermos que a solidariedade deve fazer parte do nosso viver. Primeiro porque todos nós já somos oriundos de uma família. Somos oriundos de dois seres. Ninguém veio aqui à Terra sem que tivéssemos os componentes biológicos da nossa mãe ou do nosso pai. Não é verdade? Todos nós temos. Então, por isso mesmo, a lei de sociedade já faz parte da nossa vida.
E com esta sociedade já nos mostra que nós precisamos viver em harmonia e sempre em pensar em ajudar ao outro. Jamais estarmos no insulamento, jamais querermos estar sozinhos. Mas tem gente que afirma assim, não é nenhum de vocês, né, Eva? Aqui realmente a gente não encontra ninguém para dizer, eu não preciso de ninguém. Eu consigo viver sozinho e quanto mais sozinho, melhor. Eu preciso viver sozinho. E aí, as pessoas, porque para muita gente, não é o caso de nenhum de vocês, família é muito bom para tirar retrato e peru de Natal no final do ano. Porque as famílias lá e eu cá. Isso é algo para a gente começar a refletir. Por que será, então, que a grande problemática de antipatias ainda se encontram na família? Quando nós precisamos nos reharmonizar e buscarmos ter no nosso familiar aquele ser eminentemente educador para cada um de nós. Ora, Raquel, você está falando de processo de educação? Sim. A doutrina espírita vem nos dizer, através do grande Allan Kardec, trazendo para nós numa nota em O Livro dos Espíritos, que nós precisamos compreender que o que deve sobressair no processo educacional, porque a doutrina espírita é uma obra de educação, não é apenas a educação intelectual, aquela que se adquire nos livros, que muitas vezes chamamos de instrução, mas a educação moral, a arte de formar caracteres, a de incutir hábitos e hábitos salutares. E esses hábitos que começam a fazer um exercício para que a gente então consiga vivenciar este amor que desde há 2000 anos nós aprendemos com o Mestre Jesus quando nos disse: um novo mandamento vos dou. Ora, um novo mandamento? E aí qual foi a novidade que Jesus nos trouxe? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou eu vos tenho amado. Olha a referência. Porque eu digo que amo. E aí Eva, eu te amo. Tu me amas? Eu pergunto logo. Tu me amas? E eu quero responder e às vezes tem que dizer ligeiro. Não pode demorar, não. Que amor é esse? Quando na realidade nós começamos a aprender com a doutrina espírita que quem ama liberta, que quem ama cada vez mais quer ver o outro imensamente feliz. E é por isso que no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem uma mensagem belíssima intitulada Solidariedade. E é fantástico lá. Naquela assertiva, quando Paulo de Tarso trouxera para a gente dizendo que alegrai-vos com aqueles que vos alegram e chorai com aqueles que realmente choram e que precisam da tua ajuda. Aí, Emmanuel começa a dissertar a respeito do assunto. E nos diz então Emmanuel que é muito fácil nós chorarmos com a dor do outro. E é verdade. Porque então a gente se mobiliza, a gente quer ver, alguém está passando uma necessidade, se for alimentar, eu então ajudo. Isso é muito importante, sim. Não é? Alguém precisa de uma casa, um teto, a gente se cotiza, vai lá e ajuda. Alguém está precisando de comida, assim como nós também, claro, isso é necessidade básica, fisiológica, vamos ajudar. Porém, nós muitas vezes estamos, por que nós nos mobilizamos? Porque estamos numa condição de superioridade, em virtude dessas pessoas. Mas, nos diz Emmanuel, que a maior dificuldade que acontece conosco é justamente nos alegrarmos com a alegria do outro. Não é o caso de nenhum aqui também, vocês se alegram com a alegria de todo mundo, que eu imagino. Porque diz Emmanuel que é justamente quando nós não conseguimos isso, aí é preciso conhecer a si mesmo. É porque ainda existe a inveja em cada um de nós. E isso é muito forte. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu acho que não tenho inveja. Eu pensei que eu não tinha inveja.
Aí vem os casos. E assistindo a uma palestra de Leandro Carnal, que todos vocês, né, todo mundo conhece, o grande filósofo, escritor, tem uma das mensagens que ele fala sobre ser amigo, e ele diz o seguinte: se você quiser saber se a outra pessoa é sua amiga ou seu amigo, você conte uma notícia bem boa. Tipo assim, meu filho passou num concurso público, meu filho casou, eu consegui tal emprego. Aí, de repente, você olha para o olho do outro e olha bem nos olhos. Se os olhos do outro brilharem, ele é seu amigo. Olha que coisa interessante. Porque senão, se por um momento ele disser assim, mas foi por quê? Até porque foi sorte, porque o concurso apareceu agora, e por que não foi com meu filho? Aí a gente começa a pensar. E aí os vícios morais no nosso viver, para um projeto de mudança, eles têm que ser analisados dia após dia. Dia após dia no nosso viver. Para que a gente se conheça e então comece a mudar. Porque só se muda algo em cada um de nós quando nós reconhecemos que o temos, ou não é verdade? Para se modificar, por isso que a doutrina espírita fala tanto de reforma íntima, porque é reforma interior, é mudança de hábito, de comportamento. E aí, como a gente vai conseguir isso sozinho? Nós vamos conseguir isso com o outro. Por isso que o outro funciona como ser educador. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem uma mensagem belíssima, ele narrando a sua própria vida, a Ramiro Gama, ele contando como foi no início da sua caminhada, sua mãe desencarnada aos 5 anos de idade, e ele passou por todo aquele processo com a sua madrasta, Rita, e a gente sabe na história o que é que ela fazia. Ela um ser obsidiado e que dava garfadas em Chico Xavier, e que então dizia o tempo inteiro que ele estava com o diabo no couro, e ele, como uma criança que ali nasceu, ele vem então pós crescer e entender toda a sua trajetória, quando Emmanuel traz para ele que ele precisava exercer 3 momentos importantes de atitudes: disciplina, disciplina e disciplina. Ele traz para Ramiro Gama que o ser mais educador para ele nesta existência foi justamente a sua madrasta, que era a sua madrinha. Não era madrasta, era madrinha. Que a mãe, não é? Dona Maria João de Deus, então, tinha designado para que ficasse, não é, com ele. E sempre, em todas as manhãs, quando Chico Xavier encontrava a mãe, ela mesma dizia: meu filho, ore. Um anjo de luz vai aparecer para você. Aproveite cada momento da sua vida. E eu fico a imaginar como isso, e a gente sabe a trajetória de Chico Xavier para conseguir, né, o processo evolutivo, e às vezes a gente reclama com algo bem menor, numa menor intensidade no nosso viver. E como está o nosso projeto de mudança? A doutrina espírita, então, vem nos esclarecer que se nós buscarmos a cada instante, todo o nosso dia, de aproveitamento da nossa jornada em todos os dias e em todas as horas, fazendo essa revista, como Santo Agostinho nos fala, e aproveitando as 24 horas da vida física, aí sim vai acontecer esse projeto melhor no nosso viver. E uma das formas que nós poderíamos, nesses minutos que nós temos ainda aqui, e numa síntese, é justamente, em primeiro lugar, nós buscarmos como nos orienta Joana de Ângeles na obra Vitória sobre a Depressão. No capítulo 20, Trabalhador Espírita, ela nos diz: o Espiritismo é, portanto, o cristianismo redivivo. E cada ser na humanidade, na Terra, precisa aproveitar e tornar-se um trabalhador voluntário
onde estiver, grifo nosso, onde estiver, para exercício maior do bem. Vejamos, não é apenas na casa espírita, não é apenas aqui, é em todos os lugares onde estivermos, nos tornarmos trabalhadores voluntários do bem. Imaginando que Deus utiliza-se das nossas mãos para ajudar, para sermos pontes ao outro. Porque, por exemplo, se eu não consigo ser uma doadora de sangue, mas eu conheço diversos amigos, eu tenho familiares, ou não é verdade? Eu tenho muitas pessoas que eu posso divulgar essa campanha. E a campanha não pode ser apenas no dia 30 de novembro, porque não é apenas no dia 30 de novembro que as pessoas vão precisar de sangue. Isso é apenas um dia de incentivo. Mas são todos os dias, assim como o Natal, não é apenas o 25 de dezembro ou para muitos em abril. Mas o Natal é todos os dias que o Cristo deve nascer dentro de nós, que a vivência do Evangelho de Jesus deve fazer parte do nosso cotidiano, que nós devemos abraçar a causa por amor e por sabermos que melhor ainda é por enquanto que eu estou fazendo para o outro e quando eu estiver necessitando. Ninguém deve fazer o bem sem olhar a quem. E aí eu lembro, em umas palestras de Divaldo Franco, ele fora incentivado a ir todos os fins de semana para a colônia de Hansenianos, para ajudar lá a falar e falar na fundação do Centro Espírita e falar sempre a mensagem de Jesus. E aí Joana de Ângeles, certa feita, perguntou para ele, Divaldo, você quer ir lá ou quer ir para lá? Aí ele não precisou responder mais nada, não é? Todos os fins de semana estava fazendo trabalhos nessa ordem. É bem verdade que quando a nossa vida a gente torna então leve e no aproveitamento das horas, que assim como a gente aprende nas organizações que nós temos que ter uma agenda de planejamento diário, de quais as ações pragmáticas que eu preciso fazer no meu comércio, na minha organização, iniciemos primeiro na nossa vida. Eu achei bem interessante, tá passando aí uma mensagem na internet hoje falando de Black Friday, não é? E vejamos como nós temos que ser criaturas sensatas, termos bom senso. Eu vi pessoas sem condições financeiras de se alimentar e buscando comprar outras coisas que eram supérfluas, que não estavam a precisar. E olha como nós precisamos ter bom senso de podermos utilizar a nossa vida para sabermos que nós não estamos aqui para férias. Nós precisamos dar essa utilidade. Que eu preciso tomar as melhores decisões. Tudo que eu vou comprar, eu preciso saber como eu vou pagar. Não é assim? O crédito e o débito, e aí eles têm que se respeitarem e se organizarem. E como a gente chega nesta vida, ninguém veio aqui para ser orgulhoso, para ser vaidoso, para ser egoísta. Nós só viemos aqui na Terra para amarmos, para ajudarmos, para estarmos juntos. Isso é a nossa natureza. A nossa natureza é amar. Quando nós nos afastamos dessa natureza, pelo transgredir das leis divinas através do livre-arbítrio, que é a capacidade que temos de pensar e agir livremente, nós, portanto, estamos fazendo mal. Mas não é o que queremos. E, para finalizarmos a nossa fala, o maior presente divino que Deus nos proporcionou, além da vida, como um grande presente de Deus, é o presente, o hoje, o momento presente, que deve fazer parte do nosso cotidiano como um grande despertar. O grande responsável pelo nosso amanhã. E é no hoje. E eu queria sugerir para vocês, assim como eu estou buscando fazer esse exercício, para tornarmos útil um projeto de mudança, além de tirarmos um tempo do nosso viver para sermos voluntários, aqui na Casa Espírita tem muita coisa a fazer. Ou não tem, Eva? Muito trabalho, todos os dias da semana, todo o tempo. Então, muito trabalho, porque as nossas mãos elas não foram doadas para apenas estendidas para pedir. Acima de tudo, elas foram doadas para dar.
E quando a gente enxuga as lágrimas dos outros, diz Joana de Ângeles, nós não temos mais tempo para chorar. E é nesse exercício que nós precisamos viver. Portanto, além de fazer uma agenda diária, de evitarmos estar só na tecnologia, no WhatsApp, nas coisas do cotidiano, sem aproveitamento do tempo, como está o aproveitamento das suas próprias horas? Quantos minutos nós estamos tirando para meditação, para leitura edificante, ou ouvir a uma palestra, assistir a uma palestra, ou conversação, diálogo com o outro, ter contato. O que é contato? A gente sabe muito bem contato virtual, não é assim? Eu tenho 5.000 amigos. Sim, mas o contato é contato, pele, contato. Como é que eu estou olhando no olho, vendo o outro e até os meus familiares? Que em muitas reuniões familiares, chega-se a se reunir e as pessoas estão tudo teclando no celular. E como a gente tem que ser esse agente de transformação, de estar puxando, evitando que isso aconteça. E aí, além desse planejar da nossa vida para termos esse projeto de mudança, vamos buscar uma virtude apenas no outro que eu almejo, que eu desejo ter veementemente, que ainda não consegui. Olha o novo olhar que nós estamos sugerindo, que não é projeção nossa e não é projeto nosso, mas a própria espiritualidade, de saber como Jesus falava, que na maioria das vezes nós olhamos e vemos o argueiro que está no olho do nosso irmão e não vemos a trave imensa que se encontra no nosso. Então vamos buscar pelo menos uma virtude que eu veja no outro e que ressalta aos olhos e que eu quero fazer, que eu quero ter comigo, por exemplo, seja a paciência, seja a humildade, mas que eu estou vendo no outro algo de bom, já é um grande início para eu começar esta mudança interior. Eu vou deixar de ver o erro do próximo, porque eu estou começando a visualizar o bem no outro, eu vou ressaltar. Eu vou ter mais alegria, porque o outro vai me ajudar nessa grande conquista. E a partir daí, eu vou ter mais utilidade no meu viver, pensando bem, falando bem e agindo com o bem. São essas virtudes que nós precisamos começar a crescer. E esse projeto, queridos irmãos, nós somos projetos de Deus que vamos dar certo, que já demos certo. Só depende de nós, este despertar, que passa, como nos diz Kardec, de sairmos da fase instintiva nessa mensagem do bem e do mal, de podermos então começar a trabalhar os nossos sentimentos e aí culminando com o amor. Como nos diz Lázaro, no início o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido ele tem sensações, para a partir daí, mais instruído e depurado, ele ter sentimentos. E o amor é o requinte desses sentimentos. E com isso, nós vamos fazer com que a nossa vida tenha a melhor utilidade. Eu poder sim propagar sempre o bem. Alguém quando me perguntar como eu estou bem. Embora em dores muitas vezes, mas se eu sei que é obra minha e que depende de mim todo o conforto espiritual e consolo, como eu vou reclamar? Eu apenas vou pedir forças e ir adiante. E estarmos dispostos a mudarmos interiormente, a substituirmos os nossos defeitos por virtudes, eis o grande projeto de mudança. Que possamos sim, juntos, começar a transformar o mundo interior que se inicia em nós, para então transformarmos o mundo exterior. E para finalizar, juntos nessa campanha abençoada, de darmos utilidade no nosso viver, nesta campanha do amigo doador. Então sejamos amigos em todas as fases. Como dizia Jesus, eu não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque tudo que sei já lhes dei a conhecer. E imaginarmos sermos doadores de sangue, de vida, de paz, de harmonia, de amor, de plenitude, de alegria, de alguém quando chegar ao nosso lado se sentir bem. E como nós queremos que isso aconteça conosco, sejamos nós
primeiro agente da mudança. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e com certeza nós iremos transformar o nosso orbe. Nós iremos ter esse mundo que tanto almejamos, sem guerras, sem trevas, sem dor. A partir de si, sempre a partir de mim, te peço, Senhor. E com isso juntos, conhecendo um ou outro ali, mas fazemos parte da mesma humanidade. E no crescimento da caridade e solidariedade, podemos dizer, eu quero amar, quero servir e vou fazer, sem precisar esperar, porque o tempo é agora. E eu sou o principal agente dessa transformação. Muita paz, que Deus nos abençoe.